Olá, bom dia para você que me acompanha a leitura neste dia, quer seja de manhã, à tarde ou à noite. Que Deus acompanhe, que Deus abençoe nossa leitura, que ela seja uma leitura abençoadíssima nas nossas vidas e um aprendizado novo, porque nós vamos começar hoje o livro de Esdras. Vamos lá? Hoje leremos os 4 primeiros capítulos e vamos com nosso Deus, porque Ele é fiel e bom. Vamos lá? Esdras capítulo 1, o decreto de Ciro. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habitam os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, com ouro, bens, gado e coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Tirou o Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata, de outra espécie e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. A lista dos que voltaram da Babilônia. Esdras capítulo 2. São estes os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mordecai, Bilzan, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. Eis o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2.172, os filhos de Cefatias, 372, os filhos de Ará, 775, os filhos de Paate, Moabe, dos filhos de Jesua, Joabe, 2.812, os filhos de Elão, 1.254, os filhos de Zatu, 945, os filhos de Zacai, 760, os filhos de Bani, 642, os filhos de Bebai, 623, os filhos de Asgade, 1.222, os filhos de Adonicão, 666, os filhos de Bigvai, 2.056, os filhos de Adim, 454, os filhos de Ater, da família de Ezequias, 98, os filhos de Bezai, 323, os filhos de Jora, 112, os filhos de Azum, 223, os filhos de Gibar, 95, os filhos de Belém, 123, os filhos de Netofa, 56, os filhos de Anatote, 128, os filhos de Asmavete, 42, os filhos de Kiriate, Sefira e Beerote, 743, os filhos de Ramá e de Geba, 621, os homens de Miquimás, 122, os homens de Betel e Ai, 223, os filhos de Nebo, 52, os filhos de Magbis, 156, os filhos do outro Elão, 1.254, os filhos de Arim, 320,
Os filhos de Lode, Adide e Ono, 725. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Senaá, 3.630. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Pazur, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesua e Cadmiel, dos filhos de Odavias, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 128. Os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atito, os filhos de Sobai, ao todo 139. Os servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Quer, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Acube, os filhos de Agabe, os filhos de Sanlai, os filhos de Enã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazeia, os filhos de Bezai, os filhos de Asná, os filhos dos Meunitas, os filhos dos Nefuseus, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Baslute, os filhos de Meida, os filhos de Arza, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Tema, os filhos de Nesias, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Peruda, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete, Azebaim e os filhos de Ami. Todos os servidores do templo, os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Tel Melá, Tel Arza, Querube, Adã e Imer. Porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. Também dos filhos do sacerdote, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que se casara com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, o que foi chamado do nome dele. Estes procuraram seu registro nos livros genealógicos, porém o não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. O governador deles disse que não comessem das coisas sagradas até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda esta congregação junta foi de 42.360. Afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 200 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736, os seus mulos, 245, os seus camelos, 435, os jumentos, 6.720, alguns dos cabeças da família vindo à casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, deram voluntárias ofertas para a casa de Deus para restaurarem no seu lugar. Segundo os seus recursos, deram para o tesouro da obra em ouro 61.000 daricos e em prata 5.000 arratéis e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os servidores do templo, habitaram nas suas cidades, como também todo Israel. Esdras capítulo 3. É levantado o altar. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocausto, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. E depois disto, o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês começaram a oferecer holocaustos ao Senhor,
porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. Lançados os alicerces do templo. No segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima, para superintenderem. Então se apresentaram Jesua com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra da casa de Deus, bem como os filhos de Enadad, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente louvores e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor, por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias já idosos, que tinham a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podia discernir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Esdras capítulo 4. Os inimigos fazem parar a construção do templo. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças das famílias e lhe disseram: Deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esaradom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros cabeças da família lhes responderam: Nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos sozinhos a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Como o povo é terrível, né, gente? Olha que absurdo. No princípio do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitradate, Tabeel e os outros seus companheiros lhe escreveram a carta. A carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Reum, comandante, e Sinzai, o escrivão, escreveram contra Jerusalém uma carta ao rei Artaxerxes. Escreveu Reum, o comandante, e Sinzai, o escrivão, os outros seus companheiros, Dinaitas, Arfasaquitas, Tarpelitas, Arfacitas, Arquevitas, Babilônios, Susanquitas, Deavitas, Elamitas e outros povos que o grande e afamado Osnapar transportou e que fez habitar na cidade de Samaria, e os outros aquém do Eufrates. Eis o teor da carta endereçada ao rei Artaxerxes. Teus servos, os homens daquém do Eufrates, e em tal tempo, seja do conhecimento do rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém. Eles estão reedificando aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Saiba ainda, olha o que é fake news aqui. Saiba ainda o rei que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os impostos e os pedágios, e assim causarão prejuízos ao rei. Agora, pois,
como somos assalariados do rei, não nos convém ver a desonra dele, por isso mandamos dar-lhe o aviso, a fim de que se busque no livro das crônicas de seus pais, e nele achará o rei, e saberá que aquela cidade foi rebelde e danosa aos reis das províncias, e que nela tem havido rebeliões desde tempos antigos, pelo que foi a cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, sucederá que não terá posse das terras deste lado do Eufrates. Então respondeu o rei a Reum, o comandante, a Sinzai, o escrivão, e a seus companheiros que habitam em Samaria, como aos restantes que estão além do Eufrates. Paz. A carta que nos enviastes foi distintamente lida na minha presença. Ordenando-o eu, buscaram e acharam que de tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebeliões e motins. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do Eufrates dominaram em todo lugar e se lhes pagaram direitos, impostos e pedágios. O que eu estava falando de fake news não é com relação a essa aqui que está lá, né, nos livros, mas é com relação a que o povo não ia mais pagar, né, a que o povo ia se rebelar como se rebelaram antes. Então, e outra coisa, eles começaram a falar porque eles não deixaram eles ajudar a construção, né? É vingança horrível. Agora, pois, dai ordem a fim de que aqueles homens parem o trabalho e não se edifiquem aquela cidade, a não ser com autorização minha. Guardai-vos, não sejais remissos nestas coisas, porque há de crescer o dano em prejuízo dos reis. Depois de lida a cópia da carta do rei Artaxerxes perante Reum, Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém aos judeus e de mão armada os forçaram a parar com a obra. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Então, encerramos por hoje a nossa leitura. Que o seu dia seja maravilhoso. Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é fiel e bom. E se tudo correr bem, no final desse vídeo, você vai ver aqui o vídeo da nossa irmã, que gravou o vídeo, que recebeu o livro, né? O livro do prêmio de fevereiro, né? A Hilda, que recebeu, março, ela recebeu o prêmio de março, a Hilda. Recebeu o livro O Peregrino. Então ela mandou um vídeo bem legal, vou postar aqui, se tudo correr bem, eu vou postar. Tudo correr bem, sim, se eu conseguir fazê-lo, né? Tá bom? E vou colocar também o que as meninas mandaram, o livro que eu mandei para todas as ganhadoras. Eu falei que esse mês não seria um livro, mas eu, conversando com a cunhada da ganhadora, Clésia, ela me disse que a Clésia gosta muito de ler. Portanto, ela também ganhou um livro, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos, a todas, que nós tenhamos um dia maravilhoso, que a paz do Senhor esteja conosco, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, tá bom? Então, vamos